padrasto que pegou a traição da minha mãe no dia que ele foi contar pra ela que estava apaixonado por mim. Oi, a minha conta oficial é o Fã Clube Culinário e eu vou te contar mais essa história. Eu fui criada pelos meus avós paternos desde quando eu nasci. Minha mãe era muito nova, não queria ter muita responsabilidade comigo. Quando ela engravidou de mim, ela tinha apenas 16 anos. Como meu pai já tinha 22, meu pai pediu pra ficar comigo, minha mãe deixou. Logo depois, o meu pai veio a falecer e eu fiquei sendo criada pelos meus avós. Hoje eu tenho 19 anos e continuo morando com os meus avós. Tenho muito pouco contato com a minha mãe biológica. Não temos aquela ligação de ficar o tempo todo nem se falando pelo celular. A gente se fala quando se vê e olhe lá. Não tenho raiva dela não, gente, só que a gente nunca teve aquele laço de mãe e filha, então por conta disso a gente vive como se fosse tia, tio, sabe? Se vê de vez em quando, oi, tudo bem? Acabou. Eu não sei quem são os maridos da minha mãe, quem são os namorados dela. Um tempo atrás eu soube que ela casou e depois tinha se separado, mas eu volto a dizer que o meu contato com ela realmente era muito pouco. No mês passado, eu fui num barzinho e conheci um cara e a gente ficou. Aí depois que a gente ficou, no dia seguinte, que ele foi me falar que ele era comprometido, que ele ia se separar porque não estava dando certo mais, e que na cabeça dele ele já era separado, ele só faltava comunicar pra pessoa. E nisso a gente ficou por umas 3 semanas, até que eu descobri que a esposa dele, que ele queria se separar, era minha mãe. Tomei aquele susto, mas segui a informação tipo normal, sabe? Eu já sabia que ele tinha um relacionamento, eu nunca tive amor de mãe, carinho de mãe por ela, então eu segui normal. E quando eu contei pra ele que ela era minha mãe, lembrando que ela e o meu padrasto estavam juntos há 2 anos, pra vocês verem o quanto que eu e minha mãe, a gente praticamente não se vê e não se fala. Quando eu falei pra ele que a esposa dele era minha mãe, ele ficou sem acreditar, porque a minha mãe falou pra ele que tinha uma filha, mas não falava nada sobre a filha, só falou que tinha uma filha. Na hora eu ainda brinquei, falei com ele, nossa, então você vem a ser meu padrasto, né, que ironia do destino e tal. E ele disse que ia falar com minha mãe, que ele ia contar que ele estava apaixonado por mim, que ele ia se separar dela pra poder ficar comigo. Só que ele estava com medo de falar com a minha mãe, porque na cabeça dele, a minha mãe sempre foi muito correta, minha mãe sempre foi muito honesta, minha mãe não traía ele, minha mãe era a melhor pessoa que ele conhecia, só que o casamento não estava dando bom, mas que minha mãe era uma boa pessoa, que ele tinha pena de magoar ela e essas coisas. Até que um dia ele decidiu sair mais cedo do serviço e encontrar com a minha mãe para poder contar para ela que estava apaixonado por mim. E no caminho, ele indo para casa, ele viu o carro da minha mãe parado numa lanchonete antes de chegar em casa um pouco. Achou estranho, desceu do carro e foi lá ver. Ele chegou lá, encontrou minha mãe aos beijos com outro cara dentro dessa lanchonete. Comenta pra parte 2.